Dar graças ao Senhor nosso Deus é entender que Ele cuida de tudo e que Ele tem o controle de todas as coisas. A prova disso está escrito lá em Romanos 8, no versículo 28, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do Senhor, para com a minha vida e para com a sua. Por isso eu estou aqui para te convidar para louvar, para dar graças e render louvores ao nome do Senhor nosso Deus, porque em tudo Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de ti, e tenha certeza que todas as coisas têm contribuído para o seu bem, ainda que não pareça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o controle de Deus não falha. Sabe quando você vai mudar uma programação, ou quando você vai tentar mudar, pausar ou algo do tipo e o seu controle falha, você não consegue, ou por algum motivo você clica no botão e ele não responde o comando? Pois é, o comando do céu é diferenciado, ele não falha, ele não falta e ele age exatamente na hora. Deus, ele muda, louvado seja Deus, de lugar, ou seja, quando nós estamos assistindo uma programação e nós entendemos que não é aquilo que nós estávamos buscando, nós entendemos que não é aquilo que nós estamos precisando naquele momento, nós mudamos. Muitas das vezes, quantas das vezes nós não nos agradamos daquilo que nós estamos assistindo, então nós pegamos o nosso controle e nós mudamos. E com os céus não é diferente. Todas as vezes que Deus, ele não está se agradando do que ele está vendo, ele muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por isso que Deus, ele nos fez de barro, para que ele pudesse nos moldar a hora que ele quisesse, pudesse nos refazer e nos quebrar para a glória do seu santo nome. E é por isso que eu estou aqui. Seja muito bem-vindo. Você que está aí, é sempre motivo de muita alegria no Senhor Jesus compartilhar com você uma palavra. Siga declarando: fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste momento. Tenha certeza que os céus, ele vai ministrar uma palavra, vai trazer uma resposta para o seu coração. E em tudo vamos dar graças e glórias ao Senhor. Porque quando nós damos graça e damos glória, entendemos que tudo, aleluia, é conforme Deus ele quer e não conforme nós queremos. E da forma que Deus ele quer, é bem melhor do que aquilo que nós esperamos e almejamos. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia, Jesus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare que ninguém. Glória a Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Declare que coisas grandiosas vão acontecer aí no seu cenário, porque Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Glória a Jesus. Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, somente Ele é. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o teu Deus e o meu. Ninguém, oh glória a Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você crê, declare aí que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
somente creia, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus é o Deus de coisas grandiosas. Se você olhar em volta a criação, louvado seja Deus, tudo quanto Deus Ele criou, diversas espécies de animais, de seres marítimos, de seres aquáticos, louvado seja Deus, de seres que voam, de plantas, louvado é o nome do Senhor Jesus, frutíferas e não frutíferas, de universos, de planetas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ver que tudo quanto Deus Ele faz é grandioso. Deus Ele não coloca a mão em uma causa para ser simplesmente uma causa pequenina. Não, tudo que Deus Ele faz é de modo sobrenatural. A Bíblia vem dizer que quem pode, louvado seja Deus, perceber ali no momento que uma mãe dá um parto a uma criança, os ossos todos, aleluias, eles são ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como se fossem quebrados, mas ao mesmo tempo que se quebram, eles se voltam para o lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus Ele é grandioso. Deus Ele sustenta todos os planetas, tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no ar, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. É uma prova de que coisas grandiosas Deus Ele tem na minha e na sua vida. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus Ele colocou no meu coração para completar aqui o louvor, para completar todos esses exemplos que Deus Ele já deu, porque Ele é grandioso. Então somente quem é grandioso também pode fazer coisas grandiosas. Eu e você somos pequenos, não podemos, mas o nosso Deus é o Deus de coisas maravilhosas, de coisas grandes, de coisas sobrenaturais, de coisas extraordinárias, do infinitamente mais. É aquilo que Deus Ele tem para mim e para você a todo momento. Por isso eu quero declarar, louvado seja Deus, que coisas grandiosas Deus Ele vai fazer na sua vida, coisas grandiosas Deus Ele vai fazer na minha vida, e assim nós vamos profetizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tomando posse da palavra, entoando e profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Por isso não espere algo pequeno de um Deus tão grandioso, porque Ele é o grandioso. A Bíblia vem dizer que Ele é o maior, e é esse Deus Todo-Poderoso que eu vim compartilhar uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, porque em tudo Ele faz, em tudo Ele é e tudo Ele pode. Vou só colocar aqui um louvor para que a gente possa louvar aqui a Jesus, entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração e junto nós exaltarmos e glorificarmos o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Nos diz a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel. Eu quero compartilhar com você. Está escrito assim, a partir do verso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de número 15, 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 15, diz assim: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei o seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O versículo de número 17 diz assim: e Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Versículo de número 18 diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. E Davi, orando, disse assim: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizastes esses feitos grandiosos e o revelastes ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para delas fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes, maravilhosas
ao expulsar nações e seus deuses de diante dessas mesmas nações, que libertastes do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Aí o versículo, louvado seja Deus, de número 28, nós lemos até o 24, e nós vamos pular para o 28, que diz assim: ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes esta boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, aqui nesse capítulo do livro de 2 Samuel 7, louvado é o nome do Senhor Jesus, acerca da promessa que Deus ele faz para Davi, de estabelecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seu reinado e a sua casa e a sua descendência. E é por isso que mais lá na frente, o cego Bartimeu, quando ele encontra com Jesus, ele diz: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Deus ele fez uma promessa para Davi, e essa promessa, louvado seja Deus, nós vamos ver se cumprir quando Jesus ele vem. Deus ele disse para Davi que estabeleceria o trono de Davi para todo sempre. E a Bíblia vem dizer, onde nós começamos a ler, aqui no versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 15, diz assim: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E a Bíblia vem dizer que então o profeta vai transmitir essa mensagem para Davi. E a Bíblia nos diz que Davi, ouvindo acerca daquela promessa, a Bíblia nos diz que Davi então, ele ora e ele agradece a Deus. E é onde nós começamos a ler aqui, louvado seja Deus, onde vem falar acerca da oração de Davi, agradecendo os feitos poderosos que Deus ele tinha feito, de coisas grandiosas. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor. E Davi ele diz assim: realizastes esse feito grandioso e o revelastes ao teu servo. E o que Deus vem dizer para mim e para você é que ele, assim como ele teve na vida de Davi, algo grandioso, algo sobrenatural, algo maravilhoso. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Deus, ele estabeleceu uma palavra sobre a vida de Davi e ele cumpriu. Não tem sido diferente na minha vida e na sua vida. Mas antes de Deus falar com Davi acerca dessa promessa, vamos voltar um pouquinho. Nós estamos no livro de 2 Samuel, mas se você começar a ler, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o livro de Reis e o livro de 1 Samuel, você vai entender que Davi, ele passa por vários processos, entre ele a rejeição da sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que quando Deus, ele manda o profeta Samuel e ungir um rei na casa de Jessé, na casa do pai de Davi, a Bíblia vem dizer que Davi não estava em casa e Davi não foi lembrado. Davi ele teve que enfrentar urso, Davi ele teve que enfrentar leão, Davi ele teve que enfrentar gigante, Davi ele teve que enfrentar, louvado seja Deus, Saul e o seu exército. Davi ele teve que enfrentar pragas e maldições de pessoas que ele não conhecia. Até que Deus então, depois que Davi passou por todo aquele processo, Deus então ele diz: está preparado. E eu vou revelar o meu propósito, a minha promessa, aquilo que eu quero na vida dele. E a Bíblia vem dizer que então Deus ele manda ali o profeta falar com Davi acerca do que ele tinha com ele. E Deus vem dizer para você que quem sabe você passou ou tem passado por alguns processos parecidos com aqueles que Davi passou. De você enfrentar gigantes, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem dizer que Davi, ele desce no acampamento. A Bíblia diz que havia cerca de 40 dias que os filisteus, louvado seja Cristo, que os gigantes estavam ali afrontando o povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele desce e ele guerreia sozinho. Quer dizer, sozinho humanamente falando, porque a Bíblia vem dizer que quando ele se levanta para guerrear em nome do Senhor Jesus, o próprio Deus é quem desce com Davi na batalha.
Quem sabe você tem passado por processos assim como Davi passou. E o que Deus vem falar para você é que assim como ele tinha uma promessa e algo grandioso, louvado seja Deus na vida de Davi. A Bíblia vem dizer que Davi, ele diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. E ele disse assim para Deus: quem sou eu, ó soberano, e quem é a minha família, para que me trouxestes a este povo? E como se não bastasses a ti, ó soberano Senhor, também falastes sobre o futuro da família deste teu servo. Deus, ele é o Deus que ele cuida do seu presente e também do seu futuro. A Bíblia vem dizer que Deus, ele mostra para Davi aquilo que iria suceder com a sua geração. Deus, ele fala para Davi o porquê que foi preciso ele passar por toda aquela etapa. E Deus vai falar para você o porquê que é preciso você passar por todas essas lutas, por todos esses conflitos. A Bíblia vem dizer que Davi, ele era pastor, mas todos os outros irmãos de Davi era soldado de Saul. Logo eu venho entender que Davi era alguém que não tinha acesso àquilo que os seus irmãos tinham. Davi era alguém que não tinha acesso a lugares que os seus irmãos iam. Davi era alguém que não se assentava à mesa como os seus irmãos, porque ele estava sempre cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus vem dizer que quando eu e você cuidamos daquilo que é dele, ele se responsabiliza de cuidar do meu e do seu futuro. O seu futuro e o meu futuro pertence a Jesus, assim como o futuro da sua casa, da sua geração. A Bíblia vem dizer que Davi, ele diz: soberano, quem sou eu e quem é a minha família, para que o Senhor use de toda essa grandiosidade, de toda essa benevolência. E Davi, então, ele começa a falar assim: quão grande és tu, ó Senhor, não há ninguém como tu, nem outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E a Bíblia diz que Davi diz assim: que mais Davi poderá dizer-te? Glória a Jesus. E será que você pode repetir o teu nome aí e dizer: o que mais? Você declara o seu nome, porque eu vou declarar o meu. O que mais Alessandra poderá dizer-te? Diante de tantos benefícios. O benefício do livramento, o benefício de você ter suportado até aqui, o benefício de você ter encarado situações. E quem sabe você tem olhado e você tem se perguntado o porquê de tantas coisas, o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas aflições. E Deus está dizendo para você que tudo tem um propósito. Quem sabe Davi, ele não entendia, mas Davi, ele continuava orando. Davi, ele continuava crendo no Senhor e confiando. E a Bíblia vem dizer que então, depois de todo aquele processo, o propósito se revela. E Deus vem dizer que existe um propósito por trás de todo esse processo que ele vai revelar. E diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Davi diz mais. Ele diz assim: por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizastes este feito grandioso e revelastes ao teu servo. Deus é o Deus que, de acordo com a palavra dele, ele cumpre na minha vida aquilo que ele tem para mim e para você. E ele ainda revela. A Bíblia vem dizer que não foi de imediato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus revelou que o nome de Davi, louvado seja Deus, seria lembrado e que a sua geração iria ser perpetualmente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um reinado. Davi, quando ele foi ungido, ele estava pensando que ele seria só rei. Mas Davi, ele não seria somente rei de Israel. Davi iria anteceder, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a genealogia de Jesus. Talvez você não tenha noção da importância do propósito que Deus ele tem com você, porque ainda não foi revelado. Talvez você não tenha noção da importância daquilo que Deus ele tem para a sua vida, porque Deus ele mostrou o começo, mas ele ainda não mostrou o fim. Mas chega um momento que Deus ele revela. A Bíblia vem dizer que então o profeta revela a Davi que ele não foi chamado apenas para ser rei de Israel, mas ele foi chamado porque dali, daquele reinado, Deus iria fazer uma promessa e iria estabelecer o trono do seu filho amado.
Será que você pode entender que tudo que Deus ele faz na minha e na sua vida, ainda que comece parecendo que é de uma forma pequena, ainda que comece parecendo louvado seja Deus, que talvez não vai dar em nada. A Bíblia vem dizer que Davi ele foi ungido e passou cerca de 13 anos para Davi se sentar no trono. Existe ali um tempo para que a promessa se cumpra. E a Bíblia nos diz que então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Davi, ele diz ainda mais: glória o teu nome. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular. Você sabia que você é uma particularidade do Senhor Jesus? A Bíblia vem dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então tenha certeza que você, louvado seja Deus, é um particular de Deus. Está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo de número 24, que diz assim: tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E aqui vai uma profecia de Deus para a minha vida e para a sua. Porque foi para sempre, não foi por um tempo determinado, não foi por anos, não foi por meses, não foi por décadas e não foi por séculos. Foi para sempre. A Bíblia vem dizer que Deus escolheu Israel para ser o seu povo particular, para sempre. E essa promessa se estende a mim e a você. Essa promessa se estende a todo aquele que entende que é israelita, mesmo não tendo nascido na nação de Israel. Porque israelita é aquele que decide no seu coração servir ao Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que Davi, ele diz: e te tornastes o seu Deus. E Deus vem dizer que assim como ele escolheu Davi, ele escolheu a mim e escolheu a ti, para fazer de mim e de ti o seu povo particular, para assim realizar os seus feitos grandiosos na minha vida e na sua, e glorificar o nome dele por intermédio da minha história e da sua. Nos diz a palavra, versículo de número 28, diz que Davi diz assim: ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes esta boa promessa ao seu servo. O que Davi estava querendo dizer é: lembro-me do dia que o Senhor me ungiu e que o Senhor me tornou rei. Eu não sabia que o Senhor iria estabelecer uma promessa ainda maior do que o reinado. Porque você e eu olhamos e o meu olho e o seu olho é limitado. Nós olhamos para a promessa, Deus estava ungindo Davi para rei, mas Davi não estava vendo que ele iria ser um rei que iria anteceder a genealogia de Jesus. E Deus está dizendo: olhe para tudo que eu tenho te entregado de uma forma delicada. Não veja simplesmente como aquilo. Lembre-se sempre, tem algo mais. Deus vem dizer para você: tem um algo a mais. A mais do quê? Do que aquilo que Ele te deixou perceber. Do que aquilo que Ele te falou. Do que aquilo que Ele usou alguém para te entregar. Tem algo a mais. Tinha algo a mais ali no reinado de Davi. Não era só Davi ser rei. E Deus está dizendo que não é só te promover, não é só te exaltar, não é só trazer a honra sobre você. Tem algo mais. Tem algo mais de Deus. E o algo mais de Deus é glorificar o nome dele na minha vida e na sua, para que a sua glória seja manifestada e vidas possam conhecer Jesus. Tem algo mais. Não era simplesmente Davi ser rei. Não era simplesmente Deus o colocar em um trono para reinar. Tinha algo mais. E Deus está dizendo algo muito mais grandioso do que tudo aquilo que você imagina, do que tudo aquilo que você pensa, do que tudo aquilo que você está conseguindo ver. Davi, ele foi ungido e ele pensava: vou me assentar no trono, vou reinar um dia, porque Deus me fez essa promessa e Deus me fará reinar. Mas tinha algo mais. E o que Deus veio dizer para você é: tem algo mais. Não é simplesmente isso aí que eu revelei. Por quê? Porque eu sou Deus de coisas grandiosas. Está escrito, louvado seja Deus, que Ele é o grandioso. E eu gostaria de ir com você no Salmo de número 103, que quando Deus me deu esta palavra, o Espírito Santo me fez lembrar deste Salmo. E Deus me disse: olha por que Davi escreveu este Salmo.
E diz assim, Salmo de número 103, você pode abrir aí a sua Bíblia, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. Ou em outras traduções bíblicas tem escrito assim, benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados, Ele que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa, olha só o que ele diz, de bondade e compaixão, que enche de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E você pode continuar lendo este salmo, porque a Bíblia vem dizer que a alma de Davi, ela bendiz ao quê? Tudo aquilo que Deus ele tinha feito. Davi ele não se lembrou apenas do reinado, Davi ele não se lembrou apenas da honra, Davi ele não se lembrou apenas de que Deus o tinha o exaltado. Davi ele se lembrou das vezes que ele passou no vale, Davi ele se lembrou das vezes que ele adoeceu, Davi ele se lembrou das vezes que Deus, aleluia, realizou um milagre, das vezes que Deus o tirou das mãos dos inimigos. Davi ele se lembra e a Bíblia diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças e resgata a sua vida da sepultura. E Deus vem dizer: lembra-te de tudo que eu já fiz. Ainda que talvez ainda não tenha chegado a revelação de tudo aquilo que eu tenho para contigo. Lembra-te de todos os benefícios que eu tenho trazido para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração. Não deixe a sua alma ser atribulada, não deixe a sua alma ser amargurada, talvez pela dificuldade que muitas das vezes nos encontramos diante dos dias a dia. Lembra-te de todos esses benefícios. Se ainda não tiver a honra, se ainda não tiver a exaltação, se ainda não tiver o milagre, lembra-te do socorro, lembra do livramento. Lembra-te da graça do Senhor, lembra-te da presença de Deus que está sobre ti. A Bíblia vem dizer que Davi ele diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum dos benefícios. E Davi, ele não esquece. E Deus, ele vem dizer para mim e para você: não te esqueça. Lembra-te do dia da angústia. Lembra-te do dia da doença. Lembra-te do dia que faltou algo que muito você queria e Deus providenciou. Lembra-te do dia que parecia que não ia dar certo e Deus fez dar. Lembra-te do dia, louvado seja Deus, que se não fosse a mão do Senhor, eu e você teríamos descido à sepultura. Lembra-te do dia que Deus usou alguém para te abençoar. Lembra-te, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos livramentos. Lembra-te de quando Deus alcança alguém por intermédio da sua vida. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor, o nosso Deus. Comece dando graças e aleluia. Glória a Jesus, porque Ele é grandioso. E lembre-se sempre que tem mais. Muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Ainda que Deus tenha dito e tenha falado, tem mais. Poderoso é o Senhor, o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, aleluia, Deus. Obrigada, meu Deus, porque, Deus, o Senhor tem nos trazido benefícios. Obrigada porque o Senhor não tem se esquecido de nós. Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado aqui neste mundo a perecer. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, meu Deus, aleluia, poderia morar, Senhor, em qualquer lugar. Oh, meu Deus, mas o Senhor escolheu, Deus, aleluia, a nossa vida para habitar.
Obrigada, meu Deus, aleluia, pelo despertar. Obrigada pelo respirar. Obrigada, meu Deus, pelo ver. Obrigada pelo caminhar. Obrigada pelo ouvir. Obrigada, meu Deus, aleluia, pelo entrar, pelo sair. Obrigada por o Senhor guardar a nossa alma. Obrigada por o Senhor despedaçar o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Obrigada por o Senhor não deixar, meu Deus, aleluia, o adversário tragar a nossa alma, Jesus, aleluia, e a nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos redimiu naquela cruz do Calvário. Obrigada pelo preço que o Senhor pagou. Obrigada pelas promessas. Obrigada, meu Deus, aleluia, pelos livramentos. Obrigada, meu Deus, aleluia, pelo socorro. Obrigada, Deus, aleluia. Porque, meu Pai, quantas das vezes na angústia nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouviu e dela nos tirou. Firmou os nossos pés sobre a rocha, meu Deus, e nos deu livramento. Obrigada, Jesus. Obrigada porque é muito mais do que aquilo que o nosso coração, do que aquilo que a nossa mente humana tem, meu Pai, aleluia, o poder, meu Pai, aleluia, de internalizar. É muito mais, Jesus. Sempre vai ser mais contigo, meu Deus, aleluia. É por isso que o Senhor nos chama para formar parte, meu Deus, da tua Trindade Santa. Porque com o Senhor, meu Deus, aleluia, sempre mais. Tu és o nosso Deus de coisas grandiosas. E assim, meu Deus, aleluia, como fez coisas grandiosas para a nação israelita. A Bíblia diz que o Senhor chamou aquele povo para ser a tua nação particular. Nós queremos dizer que nós somos particular do Senhor. Oh, aleluia, nós somos, meu Deus, a particularidade do céu. Habite, pois, em nós, fique à vontade, meu Deus, aleluia, entre no nosso lar e na nossa casa. Porque tu és santo, meu Deus, aleluia. Tu és o poderoso da nossa alma. E nós queremos dizer ao Senhor, obrigada. Assim como disse Davi, bendiz a nossa alma, o Senhor. Quem somos nós, meu Deus, para o Senhor usar de tanta benignidade, de tanta benevolência? Tire de nós, meu Deus, todo espírito murmurador, todo espírito queixoso, todos os olhos, meu Pai, que muitas das vezes só olha para aquilo, meu Deus, aleluia, que nós não temos, ou que é dificuldade, ou, meu Deus, que é luta. Nós queremos olhar, meu Deus, para os teus feitos maravilhosos, para os milagres, meu Pai, para a benignidade do Senhor, para a salvação, para o livramento que o Senhor já nos deu. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem mais. E aqui nós queremos te agradecer pelo mais do Senhor na nossa vida. Te agradecemos por esta palavra, bendizemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Que os céus continuem te abençoando, que você medite nesta palavra. Está lá escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7, nós começamos a ler a partir do verso de número 15, que vem dizer que Davi, ele ora agradecendo a Deus por tudo quanto Deus ele tinha feito. Davi, ele se lembra de toda a sua trajetória, de todas as suas lutas, de todas as suas aflições, de todas as pelejas, de tudo aquilo que ele tinha passado até ele reinar. E aí quando Davi, ele reina e ele acha que ali é o extraordinário, Deus, ele chega e ele faz uma promessa ainda maior. E esta maravilhosa bênção de Deus é o extraordinário do Senhor, que Deus, ele vem dizer para você que ele sempre tem o mais. Ainda que eu e você venhamos a olhar, ele sempre tem mais. Medite lá também no Salmo de número 103, que vem dizer acerca dos agradecimentos de Davi. Acerca de que Davi, ele declara: bendiz a minha alma ao Senhor. Ou seja, bendiz as minhas emoções, bendiz os meus sentimentos, bendiz tudo aquilo que vem do meu interior com sinceridade para Cristo. E ele agradece, porque ele sabe que somente a mão de Deus poderia ter feito tudo quanto foi feito na vida dele. Quem poderia fazer de, aleluia, um simples mortal, alguém que entraria para a geração de Jesus? Mas quando Deus, ele tem uma promessa, a Bíblia vem dizer que Davi, ele diz: tu falastes e cumpristes, porque Deus, ele é Deus fiel. A Bíblia vem dizer que ele vela pela palavra para que se cumpra, e não vai ser diferente contigo. Creia nas coisas grandiosas do Senhor e espere, pois, no Senhor, que o mais ele fará. Deus te abençoe poderosamente. Se você sentiu a presença do Senhor por intermédio desta palavra, deixa teu like, compartilha o vídeo, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa passar para outras vidas, para que outras almas recebam a palavra do Senhor Jesus e sejam edificadas. Muito obrigada a você que tem participado,
e tem sido aqui, louvado seja Deus, um missionário dessa palavra e tem me ajudado a fazer a obra. Que os céus possam te abençoar em porção dobrada a 30, a 60 e a 100 por um. Tenha certeza que eu não tenho, louvado seja Deus, como agradecer, mas os céus ele recompensa. E eu declaro aqui que você venha receber a recompensa do céu, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo a paz de Cristo, um abraço em Cristo Jesus e que Deus te abençoe poderosamente. Medite lá nesta palavra e receba força, receba o ânimo, receba a grandiosidade de Deus na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.